Mas eu entendo que aí já passa pelo princípio das dores. É o que nós estamos vivendo, o estreamento do amor. É por isso que eu falo para você, e você discorda, mas tudo bem, que não haverá esse tal avivamento pregado. Porque olha o que Paulo diz. Vamos ler, irmão. Vamos ler. Vamos ler. Abre então a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 4. Acho que é 2 Timóteo capítulo 4. Capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Ok. O que Paulo diz no versículo 1? Deixa eu descer primeiro, Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Tá bom. Agora me dá um texto, me dá um texto que diz que vai ter um grande avivamento. Acha aí um texto. Joel 2, capítulo 28, leia aí, por favor. Joel, não preciso ler, eu falo de cor. Há de ser que depois derramarei do meu espírito depois sobre toda a carne. Não é depois? Não é. E acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel 2, 28, eu vou ler aqui, tá? E acontecerá, diz Deus, que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos serão sonhos, e os vossos jovens serão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E há de ser, diz Deus, que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é isso que está escrito? Não, aqui, ó. É o que está escrito. Então lê. Cuidado pra você não passar vergonha, hein? Tem um monte de gente assistindo. Aqui, ó. Nos últimos dias, Atos capítulo 2, versículo de número 17, nova versão internacional. Não é Joel que você está lendo. Atos capítulo 2, versículo de número 17. Por favor. Nova versão internacional. É maravilhosa. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Está falando nos últimos dias. Não, continua o texto. Não está falando continua o texto. Em Atos. Continua o texto. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Continua o texto. Continua o texto. Você quer continuar até onde agora? Vai lendo, irmão. Vamos lá. Mostrarei prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Continua lendo. Mas aí vai para o capítulo 2, lê Atos 2, Quando chegou o dia de... Calma aí, mas você está lendo onde? Você não está em Atos 2? Atos 2, 17, até o versículo de número 21. Você quer que eu leia o Atos 3? Dá licença, irmão. Posso usar o seu celular um pouco? Pode sim, amado. Com licença, obreiro. Vamos ver Atos. Quando chegou o dia de Pentecostes, estão todos no seu lugar, de repente do céu um som grandemente, apareceram línguas de fogo. Não, lê até 17. A Deus, além de Deus piedosos, todos maravilhados. Tá. Isso fala a respeito de um avivamento que a igreja viverá antes do arrebatamento. Pedro levantou-se com os 11 alta voz e disse: homens de Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouço com atenção. Esses homens não estão embriagados, ainda não são 9 horas da manhã, ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta. No último dia derramarei do meu espírito sobre todas as carnes. Então tá, pega esse texto aí, guarda ele, vamos lá, vamos discutir o texto agora. Tá aqui. Tá bom, não, é então, deixa eu só falar aqui no que eu acredito. Eu acredito sim. Eu acredito no seu podcast. Em um avivamento pelo Espírito Santo que nos levará a um batismo de arrependimento. Porque todo avivamento só vem após um arrependimento. Prova na Bíblia que a igreja deve passar pelo batismo do arrependimento. Aonde está escrito que a igreja... Aonde está escrito que a igreja deve passar pelo batismo do arrependimento? Acha o texto. Procure na concordância no Google. Vai no Google. Aqui, batismo do arrependimento. Acha aí. Está escrito. Explicar para os irmãos enquanto ele fuça ali. Primeiro, o texto de Joel 2:28 divide-se em duas partes. Porque o Espírito Santo tirado da terra foi dado por... Tirado da terra em Gênesis 6:3, era dado por possessão no Velho Testamento. O que era isso? Ele possuía um homem e não mais. É por isso que você dá em Juízo assim, e de tempo em tempo o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão. Enquanto teve em Davi, em Saul não teve em Davi, enquanto teve em Davi não teve em Salomão, enquanto teve em Salomão não teve Jeroboão, enquanto teve Elias não teve Eliseu. No Novo Testamento,
O Espírito Santo foi dado por porção. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um veemente impetuoso, encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. A profecia de Joel 2:28 se cumpre em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é dado por porção. Não tem base bíblica nenhuma no Novo Testamento que aponte que haverá um grande avivamento. O que tem é Mateus 24:12. O que diz lá? Pois se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos excederá. O que tem é o que Paulo disse em Timóteo capítulo 4. O que tem é 1 João capítulo 2, que o anticristo vai se manifestar. O que tem é o que está em Judas, defendendo a fé que uma vez foi entregue aos santos, que haveriam homens que eram nuvens sem água, tudo aquilo lá. Não tem nenhum texto bíblico que aponte para um grande... mas haverá um espírito de súplica. Sim, Zacarias 12, 13, 14 é sobre Israel o espírito de súplica. Haverá um derramamento. Sim, haverá um derramamento. Provérbios 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. É para Israel. Haverá um grande avivamento. Sim, segundo as contas 7, 14, 15, 16. E se eu cerrar os céus, se eu mandar chuva, se eu mandar peste, se eu mandar espada, se eu mandar fome, então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face e converter os meus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora serão abertos os meus olhos, até os meus ouvidos, a oração que quiser neste lugar, porque eu escolhi santificar esse lugar para que seja chamado pelo meu nome. Todo esse contorno de avivamento não é para a igreja, é para Israel. O que aconteceu, Pedro disse, hoje se cumpre as palavras do profeta Joel. Pode procurar o mas nós somos Israel, mas nós somos Israel. Nós não somos Israel de Deus, somos igreja. Israel é Israel, igreja é igreja. Não confunda alhos com bugalhos, nem azeitona com acetona. Mas a igreja que aceitou a Cristo como Salvador, João capítulo 1, versículo de número 12, ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas todo quantos o receberam foi dado o direito. Eu não estou falando de filiação, eu quero que você aponte para mim. Nós somos Israel de Deus. Nós não somos Israel de Deus. Haverá um avivamento que vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, como está escrito em Malaquias. Irmão, lá, mas está lá. Fica aqui no período da tribulação. Não fico, eu vou ser arrebatado. Que aí você vai ver isso acontecer. Mas isso não tem nada a ver com avivamento para a igreja, amigo. Então nós estamos perdidos se não houver um avivamento na igreja pelo caminho que nós estamos trilhando, se não houver um batismo de arrependimento. É só você provar na Bíblia que vai ter o batismo de arrependimento. Mas eu acredito, eu acredito. Então, irmãos, eu não quero falar com quero falar com vocês. É que o apóstolo Pedro disse que a Bíblia não é de particular interpretação. Então não é o que eu acho, não é o que eu acredito, é o que o texto diz. Haverá tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos. É isso que haverá. Escarnecedores, blasfemos, adúlteros, profanos, que desonram pais e desonram mães. É isso que vai ter. Então você acredita que ao invés de um avivamento, nós só viveremos apostasia? Nesse período de apostasia não haverá nada de Deus para nos despertar para vivermos o avivamento. Mas já está tendo algo de Deus, ué. Já está tendo algo de Deus. Você não está vendo? Eu vejo. Então pronto. Eis que farei uma coisa nova. Porventura não percebeis? Eu já estou fazendo. Deus está levantando um exército de pessoas comprometidas com o céu, prometidas com o reino. Sabe o que é avivamento? É desmascarar falsos líderes. Avivamento é tirar do altar quem rouba a igreja, quem usurpa o poder, quem divide, quem racha, quem tem espírito de adivinhação para enganar o povo. O avivamento está aí, meu amigo. É necessário que o julgamento comece pela casa de Deus. Isso é avivamento. Deus limpar o arraial. E nós não estamos vivendo isso, não? Isaías 13:4. Não, é que você está dizendo que vai vir um grande avivamento. A igreja já vive o avivamento, meu irmão.